ovelhas falam da igreja, papai. Senhor, querido, amém? Deus é muito maravilhoso, né, irmãos? Para nós, muita honra nós estarmos comemorando, né, esse tempo aqui, um ano aqui neste lugar. Essa igreja é um milagre de Deus, tem sido um milagre de Deus, todos os dias tem sido um milagre de Deus, né, para os irmãos que aqui estão, aqueles que estão chegando. E hoje aprove a Deus eu revelar uma parte para vocês, como é que Deus está fazendo este milagre, como Deus tem feito este milagre, como Deus vai continuar fazendo este milagre. Eu vou revelar para vocês aqui hoje, né, na palavra. Amém? Feche seus olhos. Papai querido, Deus santo, Deus de mistério, em nome de Jesus, papai, obrigado, Jesus, obrigado, Paizinho. Só o Senhor pode fazer o que tem feito neste lugar. Não há outro Deus como ti, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar nos abençoando, nos guardando, abençoando a igreja, abençoando o teu povo, Pai. Obrigado, Senhor, por nós sermos uma bênção nessa cidade. Essa cidade tem sido uma bênção em nossas vidas, Pai. Que nós possamos, papai querido, nunca tropeçar na tua palavra. Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Ajuda cada irmão, papai, que está congregando aqui neste lugar. E aqueles que estão chegando, Pai, em nome de Jesus, muda a história deles, papai, porque só o Senhor é Deus, Pai. Senhor, papai querido, só possa falar comigo, falar com a tua igreja nesta noite, conforme a tua vontade, Senhor. Papai, te amamos, te adoramos, Paizinho. Obrigado, Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos ler Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos. Hebreus 10. Nós vamos ler alguns versículos. Obrigado, meu querido. Aleluia. Quem dá um copo d'água para o profeta, recebe galardão de profeta, né? Glória. Vamos ler o versículo 16. Hebreus 10, versículo 16. Glórias ao bom Deus. Hebreus 10, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: este é o concerto ou aliança, né? Que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 22. E cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água limpa. 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora vamos lá no versículo 36. 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E o versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, queridos? Poder se assentar, amados? Glórias ao bom Deus. Amados, eu quero falar com os irmãos que aqui nessa passagem bíblica, Hebreus 10, o escritor dos Hebreus, ele está fazendo uma comparação, uma analogia do dia de hoje, da igreja de hoje, dos tempos de hoje, com o que aconteceu lá no tabernáculo, né, de Moisés. Então nós, queridos, vamos começar devagar. Hoje
talvez, não sei, né, como é que vai ser, mas talvez eu demore um pouquinho mais, né, na pregação, mas é Deus quem sabe. Eu quero que os irmãos compreendam e entendam onde que nós queremos chegar. Isso aí que você está vendo é o tabernáculo, né, que Deus mandou Moisés construir. Essas cabanas que vocês estão vendo aqui são as tribos de Israel, né? Vocês estão vendo aí esse tanto de cabana, são as tribos de Israel, né, que acamparam em volta deste tabernáculo, né? Aqui está, né, o tabernáculo todinho, né? Deus mandou construir. Aqui de fora, você está vendo, né? Desse lado aqui ficava o povo, e aqui dentro, né, só podia transitar, só podia entrar, né, somente os sacerdotes, somente os sacerdotes. Aqui neste lugar. Então, olha só, aí a parte de dentro. Aqui está, né? Essa parte de fora aqui, todinha a parte de fora, né, do tabernáculo. Aqui dentro, que é a tenda, né? Nós vamos ver a tenda. Aqui é conhecido neste lugar aqui como lugar santo. Então, primeiro é aqui, é a parte externa, chamada de pátio, né? Aqui é o lugar santo, segundo lugar, e aqui é o lugar santíssimo. E era assim, os sacerdotes, olha o que acontecia, o povo vinha, você está vendo aqui, o povo trazia o gado, entregava o gado para os sacerdotes, você vai ver aqui alguns sacerdotes, eles pegavam e sacrificavam. Aqui é o lugar de sacrifício, aqui os animais eram queimados, né? Então trazia os animais eram queimados aqui, tá certo? E depois que eles matavam os animais, sacrificavam, eles pegavam o sangue dos animais, né, e levavam lá para dentro. Deixa lá ainda, por favor. E aqui, ó, este lugar aqui é uma bacia, né? Essa bacia é onde os sacerdotes se lavavam, né, porque eles estavam aqui, se contaminavam com o sangue. Para entrar aqui dentro, o sacerdote entrar aqui dentro, eles tinham que lavar, né, lavavam as mãos, né, trocavam as vestes, né? E aqui essa pia, né, essa pia redonda aqui, dentro dela ela era de espelho. Esses dois materiais aqui, tanto desse como desse, era de bronze, mas aqui na parte onde estava a água, aqui tinha água, era com espelho. Volta no anterior, por favor. Aqui, que é o local santo, né? Pode passar mais um. Então, olha só, aqui é o mapa. Então, aqui está o altar, onde era feito o sacrifício. Aqui está a pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam. Aí os sacerdotes entravam aqui. Este lugar, segundo lugar, era chamado lugar santo. Aqui neste lugar, aqui os objetos aqui já era de ouro. Aqui era de bronze, aqui era de ouro, tá certo? Aqui era uma mesa onde os pães, onde 12 pães eram colocados, tá certo? Pães para o sacerdote. Os pães ficavam aqui uma semana inteira. Daqui a pouco você vai ver por que eu estou falando isso, você vai entender, tá? Não acho que está complicado, não. Já, talvez você que nunca viu vai achar um pouco complicado. E aqui era onde era queimado o incenso, né? Para subir uma fumacinha do incenso. E aqui ficava o candelabro, né? O candelabro, onde as luzinhas ficavam acesas, onde tinha o óleo, né? O candelabro. E aqui, né, tinha uma cortina. Essa cortina, na verdade, era um véu. Quando a Bíblia diz que o véu foi rasgado, por que o véu foi rasgado? Aqui os sacerdotes poderiam entrar aqui e os sacerdotes poderiam entrar aqui. Mas aqui neste lugar, onde estava a Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar aqui, porque aqui estava a presença de Deus. Então, quando Jesus morreu lá na cruz, aí diz que o véu rasgou, este véu aqui rasgou, falando que todos nós agora que somos sacerdotes também, né, nós agora todos somos reis e sacerdotes, temos acesso direto ao local da presença de Deus. Eu quero que você entenda, querido. Então, aqui está dividido em 3 partes, né? Então, a parte 1, a parte externa. Então, e o que acontecia, meus queridos? O que acontece hoje, né? Passa o outro, por favor. Mais um.
Então, veja bem, meus amados, o que acontece? Este lugar aqui é muito interessante. Quando nós chegamos na igreja, na maioria, quando nós chegamos na igreja, a gente vem do mundo. Quem está no mundo está rodeado de pecado. Quem está no mundo está vivendo, está sendo conduzido, diz a palavra, pelas trevas, pelo inimigo das nossas almas. Mas quando nós aceitamos a Jesus, Jesus já é o sacrifício, né? É como, então, olha só, Hebreus está fazendo uma comparação. E a Bíblia diz que nós, em Romanos 5, a Bíblia nos diz que nós somos corpo, alma e espírito. Então, olha só, quando nós chegamos na igreja, nós chegamos aqui. E o que comanda a nossa vida, o que reina a nossa vida é a carne, é o corpo, já vou explicar. E depois de um certo tempo, isso chama um processo que nós passamos. Então, o que passa a reinar a nossa vida é a nossa alma. A alma, meus queridos, o corpo é a nossa carne. E os nossos sentidos, os 5 sentidos, faz parte dessa primeira parte aqui, que é o corpo. Ou seja, nós somos carnais. Já nós vamos ver o que é isso. E em terceiro lugar, que é aqui, que é semelhante aqui, é o espírito do homem. Então nós somos corpo, alma e espírito, ok? Só que a Bíblia nos ensina, meus amados, que o Espírito Santo, ele fala com o meu espírito. Aqui neste lugar, meus queridos, que é o local da presença de Deus, é neste lugar, Senhor, é neste lugar, queridos, que nós estamos cheios do poder do Espírito Santo. É neste lugar aqui, queridos, é aqui, onde o Espírito Santo age, que nós recebemos unção. É aqui neste lugar, querido, que nós temos a autoridade de Deus. Quantas vezes você já viu pessoas pregarem e o próprio Jesus, quando estava pregando, as pessoas começaram a olhar para ele e disseram assim: este homem fala com autoridade. Então, porque ele foi ungido, e ele estava cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós aprendemos errado, queridos. Nós aprendemos que Jesus era Deus, e a gente nos passa a impressão que Jesus era Deus e homem, que Jesus andou aqui na terra como Deus. Quando Jesus esteve entre nós, o livro de Filipenses fala que Jesus abriu mão da sua divindade. Ele continuava sendo Deus, mas praticamente todas as ações que aconteceu com Jesus aqui na terra, ele era homem como eu e você, e o mesmo poder e a mesma autoridade que estava sobre ele através do Espírito Santo pode estar sobre a minha vida e a sua vida. Queridos, olha que coisa linda, Então, abra por favor, Gálatas 5, 19 a 21. Nós vamos apanhar um pouquinho, vocês ficam tranquilos. Então, quando nós chegamos na igreja, naquela primeira parte de Gálatas 5, 19, olha só, as obras da carne, ou seja, onde é o nosso corpo, são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, olha só, ciúmes, ira, egoísmo, deixa aí um pouquinho, e dissensões e facções, são grupos. Então, na maioria das vezes, querido, quando nós chegamos na igreja, ainda como nós viemos do mundo, nós estamos praticando essas coisas, porque nós somos meninos na fé, nós estamos vivendo, na maioria das vezes, sem entendimento, Pessoas deixaram a idolatria de idolatrar santos, mas continua idolatrando filho, continua muitas vezes idolatrando marido, esposa, dinheiro, há outros tipos de idolatria. E pessoas no nosso meio ainda continuam, não foram libertas completamente, porque as obras do corpo estão funcionando, não foram libertos da feitiçaria.
Então, há pessoas que têm dificuldade em perdoar, são obras da carne e odeia, né? Discórdia, né? Qualquer coisinha fica bicudo. Quando a pessoa está nessa fase, né? Nessa fase do corpo, qualquer coisinha não volta daquela igreja, mas o pastor não me cumprimentou e faz biquinho. Eu não vou lá porque o irmão não me cumprimentou. Aquele irmão olhou para mim com a cara ruim. É porque nós ainda, querido, estamos nessa primeira fase ainda. Quando você vem para a igreja, a maioria das pessoas estão nessa primeira fase. As pessoas estão num processo onde cada dia mais nós vamos nos transformar, sermos mais parecidos com Jesus. Então você chega na igreja, as pessoas ainda não estão naquele jeito que você gostaria. Nem você está na maioria das vezes. Então nós temos que passar pelo processo, né? Ciúmes, né? Muito ciúme, qualquer coisinha, uns ficam irados, egoísmo, dissensões. O 21 agora, por favor. Inveja, ainda está operando a inveja, né? Tem pessoas que vêm para a igreja, né? E ainda estão bebendo. Lá na Bíblia fala que pode beber vinho. Quando você está na terceira fase, querido, Jesus te libertou. Você nem pergunta se está escrito na Bíblia. Você não tem desejo, você não quer saber disso. Você já está liberto. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso, né? E coisas semelhantes, essa vos advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Volta para mim, meu querido, no 4. Volta no 4. Isso. Não, o outro. Aí. Queridos, olha só. Então, queridos, quando nós chegamos aqui, então se a igreja, queridos, amados, se a igreja ministra só nessa área aqui, porque aqui o que domina, né? O que domina é o corpo, é as obras da carne, as pessoas são carnais. Então se nós ministramos para o povo, se você, meu querido, está só nesta fase aqui, né? Então o que acontece, queridos? Você não consegue vencer as tentações. Às vezes, quantas pessoas vocês conhecem aí fora que bebia e agora parou de beber? Pessoas do mundo que fumavam e pararam de fumar, pessoas que pararam com muitas coisas erradas, mas depois lá na frente eles voltam a cometer os mesmos pecados, eles voltam a fazer as mesmas coisas. Por quê? Fez com a sua própria força. E aqui há pessoas que vêm para a igreja, não entendem e estão aqui ainda, né, nesta fase, né, e eles acham que vão vencer a tentação, eles acham que vão vencer o pecado, mas não conseguem, irmão, porque é aqui, queridos, aleluia, na presença de Deus, é aqui, meus queridos, no Santo dos Santos, é aqui que está a unção, é aqui que nós vamos descansar em Deus, é aqui que está a autoridade. Oh, glória! Sabe, irmão, olha só, aqui o altar de sacrifício. Aí a pessoa, quando está nessa fase, ela não entende direito a Bíblia ainda. E é normal, você chegou na igreja agora, só que tem pessoa que está 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas ainda é menina na fé. Está caminhando aqui nesta fase. O altar de sacrifício. Tem pessoas, né? E tem pregadores, vou chamar assim, que ficam ensinando, né? Você viver de sacrifício e envelope, e sacrifício, e sacrifício, e sacrifício. Jesus já fez o sacrifício, já pagou o preço por mim e por você lá na cruz, querido. Então é menino na fé. Então quem está só fazendo sacrifício, quem está ensinando só sacrifício, está nesta primeira fase, na fase do corpo, querido, na fase da carne. Quem está entendendo? Amém. Por que quando nós... Agora, segredo, vocês não contam para ninguém. Por que quando nós começamos a igreja, desde o início, nós estamos pregando aqui. Nós estamos pregando aqui. Nós estamos ensinando a usar a autoridade. Nós estamos ensinando que nós podemos reinar com Cristo. Mas quem está aqui nesta fase não aceita, não entende. Porque quando nós pregamos aqui, nós estamos acelerando o seu processo. Porque você vai ter que passar. E quanto mais rápido você passar,
passar. Quanto mais rápido você for limpo aqui dessas coisas que atrapalham a sua vida, que te segura, né? O pecado de tão perto te rodeia, né? Para você mudar para a segunda fase e depois para a terceira fase, mais rápido você vai receber as bênçãos. Mais rápido você vai ser cheio do Espírito Santo. Mais rápido você vai conseguir as suas bênçãos. Você vai se relacionar com Deus de forma diferente. Glória a Deus. Aqui nesta fase, olha que interessante. Aqui nesta fase, querido, as pessoas se relacionam com Deus, porque neste lugar aqui, queridos, a carne, o domínio aqui é de Satanás. Você está na igreja, mas é uma área onde Satanás domina. Você vê as pessoas do mundo, estão tudo na carne. Você vai no trânsito, aí eu vou no trânsito e só dentro está te xingando, jogando o carro assim em você, apostrando o dedo, porque as pessoas andam na carne. E quando nós estamos na carne, querido, aqui nesta área você não consegue vencer Satanás. Nesta área você não consegue vencer as tentações. Você pode até conseguir por um tempo, mas depois, meus queridos, você não permanece se você não crescer, se você não mudar, se você não continuar caminhando e se encher do Espírito Santo de Deus. Olha aqui, então, aquelas pessoas que vivem fazendo sacrifício, olha só, vamos fazer sacrifício, vamos levar envelope, e mais envelope, e mais envelope, e tudo é sacrifício, é porque só estão aqui, está operando na carne. Eu estava numa igreja, queridos, e nessa igreja, né, tudo era na base de envelope. Quando eu me converti na igreja, louvo a Deus por essa igreja, mas é uma igreja que ela só fica aqui nessa primeira fase, e tudo era envelope, e tudo era envelope. E um dia eu estava ouvindo o líder dessa igreja, é uma grande igreja, eu estava ouvindo o líder dessa igreja, e ele falou assim: todas essas coisas, todas essas campanhas que nós temos aqui com envelope, é parte externa, exterior do homem, não é o interior. Aí naquela hora o Espírito Santo me deu um estalo. Eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? E Deus me tirou deste lugar. E aqui interessante, querido, essa pia de bronze, ela tem uma representação para nós, porque aqui tem um espelho. Quando você está nessa primeira fase, o espelho, que você olha no espelho, você vê quem? Você mesmo. Quando nós estamos no início da nossa fé, querido, nós só estamos pensando em nós vimos lá egoísmo, nós só olhamos para nós mesmos. Quando eu era jovem, eu fazia musculação, não tinha musculação igual tem hoje, esse monte de academia, a gente fazia em casa, né? Aí eu chegava em frente do espelho e ficava me olhando assim, me achando rei com a cara preta, né? Então, isso, quando nós estamos nessa primeira fase aqui, querido, nós só olhamos para nós. O irmão não me cumprimentou, o irmão não deu a paz, o pastor não sei o quê, irmão, nós estamos olhando só para nós. Deus não me deu bênção, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo. Você está aqui, ó, olhando no espelho, olhando só para você, aleluia. Mas quando nós chegamos aqui, aleluia, você não olha mais para você, querido. Nós olhamos para os outros, aleluia. Você não enxerga mais você enxerga os outros, querido. Oh, glória! Você se preocupa com a bênção dos outros. Amados, então, e aqui agora nós vamos para o segundo. Muda de slide, por favor. Mais um. Aqui. Então, e nesse primeiro aqui, queridos, quando a gente chega, não tem muito entendimento, como é que nós vamos crescer? Nós vamos crescer, queridos, através da obediência. Por que você dá dízimo quando você chega na igreja? Porque vão te ensinar que está escrito na palavra que é necessário devolver o dízimo, que o dízimo pertence ao Senhor e que você deve dar a oferta. Então, por obediência, você faz isso. Então, por obediência, nessa primeira parte, queridos, para nós vencermos e mudarmos para a segunda parte, então nós precisamos perseverar na obediência. Mas se você permanecer aqui, querido, se você permanecer aqui, você pode não suportar. Muitas pessoas começam a vir na igreja e saem da igreja. Por quê? Porque não foi ensinado a estar aqui nesse lugar.
já nós vamos falar com você neste lugar. Então, queridos, nós precisamos perseverar na obediência para que nós possamos entrar aqui neste lugar. Neste lugar é onde opera a alma. A alma, meus queridos, fala do pensamento, dos nossos sentimentos. Então, querido, tem igrejas e tem pessoas que pregam somente aqui. Aqui está o conhecimento. As igrejas tradicionais, na maioria das vezes, eles pregam aqui e aqui. Só fica aqui nestes dois lugares. Entendeu, querido? Porque aqui é onde está o pensamento, os pensamentos, o intelecto, o psique, a sua alma. A sua alma está aqui na sua mente. Então você vai decorar a Bíblia, estuda muito, que precisa estudar mesmo, e precisa obedecer mesmo, né? Mas não pode parar só aqui, porque a palavra é revelada. Aqui a revelação, aqui a unção. Queridos, nesta parte aqui é muito interessante, meus amados, porque aqui Deus já dá dons espirituais. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons como Ele quer. E a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Preste atenção para você entender. Então, tem pessoas que estão aqui falando em mistério, tem dons espirituais, mas são bebês na fé. Quando ele recebe o dom de profecia, entra na igreja assim, se achando o rei da cocada preta, porque ele está aqui no espelho, olhando para ele mesmo. Ele não entende que os dons não é para nós, os dons é para a igreja. Então, às vezes, quando a pessoa está aqui, nessa primeira fase, e ele vai buscar os dons espirituais, né? É bom, deve buscar sim, mas precisa tomar cuidado, e vai no monte todo dia, mas ele é menino na fé. Aí, qualquer coisinha, ele fala, a gente morava em Araxá, e as pessoas lá iam muito no monte. Glória a Deus, irmão, não é pecado no monte. Só que eles iam no monte, aí saía do monte, né, recebia dons espirituais, mas como era menino na fé, o menino na fé, a Bíblia diz que não sabe discernir o certo do errado. Aí o que acontece? Ele recebe os dons espirituais, e alguns subiam lá no monte, recebiam os dons, ele fala assim, Deus me ungiu pastor, subia crente e vestia pastor no monte e abriu uma igreja. Quando a gente recebe dons espirituais, e deve buscar sim, viu, meu querido? Não está errado, só que ainda não tem discernimento. E aqui, queridos, aqui é a segunda parte, onde as pessoas, as igrejas tradicionais principalmente, eles estudam muito e precisam estudar a palavra, mas eles só operam aqui. Eles só conhecem daqui para cá. Eles não aceitam. Na verdade, aqui nem os dons eles aceitam, né? Mas está operando no conhecimento. E Paulo nos dizia, Paulo nos disse, nos ensinou que o evangelho dele não era pregado com palavra de sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Amados, então nós precisamos, querido, caminhar aqui, querido. E como é que opera? Muda, por favor. Aqui a principal forma de nós relacionarmos com Deus, nesse domínio do corpo aqui, né, é através da obediência. E aqui, a principal forma de nós nos relacionarmos com Deus é através da fé. E é claro que tem que ter fé. Sem fé não agrada a Deus. Não é? É claro que tem que ter fé. Olha só, vou dar um exemplo para você entender. Quando você está aqui, então quando você traz o seu dízimo, por exemplo, que foi falado aqui, e a sua oferta, né, você dá por obediência. A maioria das coisas aqui você faz por obediência. Quando chega aqui, aí Deus fala assim, a Bíblia nos ensina que nós começamos, que Deus permite tribulação na nossa vida, para que a gente possa ser aperfeiçoado, né? Possa amadurecer na fé, tá certo? E para que venha produzir o amor de Deus aqui nesse lugar, que é o fruto do Espírito. Aqui você costuma ir aqui, você tem um amor, mas o amor é humano. Você ama, eu amo meu irmão. Aí se o irmão pisa no carro com você, faz algo que desagrada, você para de amar de um dia para o outro. Então, porque o amor seu, na verdade, aqui ainda é amor humano, porque o fruto do Espírito, das provações que você vai passar, e eu passo, né, aqui o objetivo é produzir o amor de Deus. Esse amor aqui
é um amor, meus queridos, que não quer nada em troca. Então, meus amados, olha só, aqui, o que acontece? Aí quando você passa para a segunda fase, Deus está trabalhando. É o processo de Deus na sua vida, porque Deus quer transformar você em mais de semelhança de Jesus. Aí, querido, aí quando você está aqui, tem que aprender a agir a fé. Aí você está dando dízimo, porque nós falamos aqui de dízimo. Você é fiel nos dízimos e nas ofertas, e Deus fecha as portas de emprego para você. Aí falou, pastor, o que está acontecendo, pastor? Eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas, eu estou desempregado. Irmão, porque Deus quer produzir fé em você. Agora você é dizimista fiel, você é dizimista fiel e agora está desempregado. Deus quer ver, aí Deus manda um serviço para você, uns trocadinhos, para ver se você vai ser fiel. Aqui neste lugar, Deus quer trabalhar na sua vida, né? Como trabalhou na vida de Abraão, como trabalhou na vida de José, para que haja fé, queridos. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Aqui a mesa dos pães, né? Ela representa para nós hoje, né? Cristo, né? É o alimento, né? E aqui onde as pessoas buscam conhecimento. Aqui o candelabro, né? Representa, né? O livro de Apocalipse fala que representa a igreja de Jesus, a unção, né? Um pouco de óleo, né? Mas na verdade é só um pouquinho. E aqui é o incenso. O incenso, a Bíblia fala que é as nossas orações. Então aqui, querido, você já cresceu, aqui você já é adulto na fé, mas ainda, querido, não chegou lá. Você ainda, quando você vai orar aqui, aí você fala assim, Jesus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso. Você só pede, e tem que pedir mesmo. A Bíblia ensina a pedir, mas você só está aqui. Quando chega aqui, você vai estudar, você vai descobrir que a palavra pedir não é só pedir, no original, ela é também requerer. Então você pode requerer algumas coisas. Você pode requerer algumas coisas, não é só pedir aquilo que Deus já te deu. Você vai requerer o quê? Aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Aqui você pede qualquer coisa, você não tem discernimento, você não tem entendimento, você só está pedindo, né? E Deus sabe que você é menino na fé, e Deus está te ajudando, e Deus vai te dar algumas coisas sim. É por isso que quando eles fazem campanha, eles recebem algumas coisas, porque eles estão pedindo. Mas aqui você já tem conhecimento, você fala, não, eu só posso pedir aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Assim que a Bíblia diz. Você não tem que pedir e não recebeis, porque pedir mal, pedir para os seus próprios deleites. Então, querido, aqui você já entende, opa, eu já posso requerer alguma coisa? Pode. Aquilo que Deus já te deu. Então aqui, você está desempregado, você crê. Você crê que Deus vai abrir porta de emprego. Você continua crendo. Então você persevera na fé. Porque perseverando na fé, as bênçãos vão chegar na sua casa. Você perseverando na fé, aqui você usa a fé. Aqui você já recebeu dons espirituais. Você pode usar os dons espirituais com fé. Você pode orar pelos enfermos. Você já crê, você já anda com fé. Você já se fortaleceu um pouco mais, mas ainda não está cheio do Espírito Santo. E se você continua obedecendo aqui, você continua perseverando na fé, aleluia, que Deus está trabalhando na sua vida, aleluia. Aqui, queridos, na área, no corpo, né, na carne, é domínio do inimigo nas nossas almas. Agora aqui, queridos, nos pensamentos, tem uma passagem na Bíblia que diz que Satanás cria fortaleza em nossas mentes. Aqui, o diabo não pede licença para você. Aqui, ele tenta colocar fortaleza na sua mente, pensamentos errados, conhecimento errado, ensino errado, e as pessoas, ele faz fortaleza na nossa mente. Mas aí a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, ou seja, você não vai lutar com Satanás no braço, você não vai chamar Satanás da capoeira, não tem jeito, querido, para vencer Satanás. A Bíblia diz que as nossas armas são espirituais, aleluia. A igreja está entendendo? Amém. É quem está dormindo não, né, querido? Glória a Deus. Mais um, por favor. E aqui, querido, né? Caiu rápido, tranquilo. Então, querido,
aqui é onde nós somos corpo, alma, aqui o governo da alma, né? Nós perseveramos na fé e Deus, através de algumas tribulações, do nosso processo, né? Deus vai nos fazer passar por experiências na fé. Neste lugar aqui, muitas vezes você está com trabalho secular. E você tem um chamado para ser um líder, para ser um pastor um dia. Então Deus vai provar a sua fé no seu trabalho secular. Nós estávamos morando em Teodoro Sampaio e fiquei desempregado. Tinha uma empresa, a empresa fechou. Eu era dizimista fiel. Aí eu fui atrás do pastor, foi pastor, você fez, né? Aí terminou na fé, eu sou dizimista, eu sou ofertante, pastor. Por que agora eu estou desempregado? Está errado, porque disse só dizimar não fica aqui. Não, irmão. Quando você não é dizimista, começa a dizimar, nessa primeira fase aqui, quando você é dizimista, Deus vai te honrando, porque você é menino na fé. Você é ali no Pedro, você é Elisinha. Entendeu? Agora aqui Deus começa a te provar para que você tenha fé, querido. Você saiba buscar aquilo. Igual criança, quando a criança é pequena, você dá mamazinho nele no peito. Se a pessoa, um menino pequeno, e chorar, tipo assim, papai vai mamar para você, uma madeira para você. Não tem condição, porque é bebê ainda, né? Mas aqui você já é adulto. Então Deus quer que você já aprenda algumas coisas. Aqui você não vai só pedir. Aqui você vai requerer. Aqui você vai tomar posição. Aqui você vai ter atitudes. Já começa a ter atitude. Aqui você vai orar, altar de incenso, e ora. E você está na prova. E quando a gente está na prova, a gente fica humilde, né? Quando a gente está na frente, a gente ora. Se achando rei da cocada preta, mas quando a gente está na prova, fica humilde. A gente ora. Irmão, eu não tinha medida para orar e jejuar quando eu estava nessa fase aqui, querido. Né? Quando Deus estava provando a minha fé, eu não tinha medida para jejuar. E eu jejuava feito um doido, não tinha entendimento, não tinha nada. E a gente faz isso e saía com jejum, entrava no outro jejum, saía com jejum, entrava no outro jejum. Tem uma vez eu estava, nesse período que eu estava falando para vocês, que eu estava numa prova financeira, eu chamei um irmãozinho lá, vamos orar. Nós oramos 7 dias, eu não me lembro, mas foi a noite inteira, não lembro de hora, então foi a noite inteira, 7 dias orando a noite inteira, e jejum e tudo, irmão. Aí no final dos 7 dias, você sabe o que aconteceu? Nada. Oh, Jesus não me ama. Aí você começa, a sua mente, você começa, e aí o que está acontecendo? É porque, irmão, Jesus está trabalhando, nos ensinando a ter fé, a perseverar na fé, aleluia. Aqui a gente busca o Espírito Santo, aleluia. Não é? Aqui a gente busca o alimento, a palavra, mas Jesus deixa a gente. Aí eu estava lá, eu falava com o pastor, eu não sei, pastor, né? E irmãos, eu era gerente de uma grande empresa lá, né? E a gente ganhava muito bem, assim, né? Muito bem. Eu e a Cláudia, nós dois trabalhávamos, e de repente os dois desempregados. Não é brincadeira, não. De repente, irmãos, né? De repente a gente ficou devendo só 2 pessoas, né? Como diz o povo do mundo, Deus e o mundo. Porque aí nós gastamos cartão de crédito, tinha cheque, né? Cheque especial, e a gente, não, vamos resolver isso, né? E quanto mais tentava resolver, mais eu me lascava. Então nós temos que aprender que Deus está com a mão em todas as coisas, Deus está conduzindo todas as coisas. E aqui, irmão, quando a gente entra na prova, a gente fica desesperado, e levanta, e não dorme, está parecendo um ímpio. E quando está aqui, você já fica um pouco mais tranquilo. Não, eu tenho fé. Você tem fé no primeiro dia, você tem fé no segundo dia, você tem fé no terceiro dia, passou a semana, acabou a sua fé. Aí está lá em cima, e diz, Jesus não me ama. Como essa pessoa diga, pastor, Jesus não me ama. Mas Jesus não me ama, pastor. E o pastor está lá para te ajudar, porque você vai estar passando por isso, o pastor já passou por isso, a gente aprendeu por isso, né? Então a gente sabe que tem que te ajudar a você sair daqui e vir para cá. E quando chegar aqui, eu tenho que te ajudar a você sair daqui e vir para cá. E tem pessoas que não entendem. Aí, queridos, olha só, nós estávamos lá, né? Aí, e foi passando o tempo, irmãos. Aí nós começamos a ganhar a cesta básica. De 20 salários mínimos,
25 salários mínimos, nós fomos para ficar com 100 salários, né? Mas é 100 com 101 salário, né? Só pela misericórdia de Deus. Aí tem uns irmãos levavam uma cesta legal, a gente morava num bairro chique lá na cidade, meu irmão. Nós moramos numa casa chique e não tinha nada para comer em casa. A luz foi cortada. Oh, glória! Deus estava trabalhando em nossa vida. Deus estava nos ensinando a ter fé. Aleluia, Jesus! Hoje para me falar para você, creia nesse Deus, porque muda a história. Eu não estou na história, vai mudar a tua história. Agora, se eu não tivesse passado por essa prova, irmão, você está com medo, eu também, né? Ia ser 2 medos, né? Não ia dar certo, irmão. É por isso que o líder, o pastor, os líderes disseram: o pastor não preocupado com o período de bem, pastor. Calma, irmão, Deus está com a mão, Deus está no controle. Você acha que Deus vai te abandonar? Nunca! Deus só está trabalhando em você. Sabe aquela carnalidade aqui? Tudo aquelas coisas que a gente viu lá em Gálatas assim, precisa sair da nossa vida. O cara vem para a igreja, aí ele não pode ver uma mulher bonita. Né? Quase morre. A pessoa, o pastor está aqui, né? Toda moça bonita que vem vai atrás dele. Tem a pessoa, irmão. Tem moça que é poder. Aí quando sobe aqui, né? Irmão, então Deus tem que trabalhar na nossa vida. Você sabe como cresce na palavra de Deus? Para baixo. No mundo você cresce para cima. Quando você é o chefe, você é o supervisor, você é o gerente, você diz: irmão, eu era ruim, mas como gerente, pensa no cara ruim, irmão, duro. Aí Deus foi me quebrando, né? E fica sem dinheiro, e fica sem emprego, você vai ficando humilde. Aí Deus vai te quebrando, vai produzindo o amor dele em você. Aqui onde está a unção, né? O Espírito Santo fala com o teu espírito, né? E você, e Deus te unge aqui, irmãos. E estava lá naquela batalha, e o tempo foi passando, querido, e a gente não tinha nada, e a porta não se abria, e foi passando, irmão, e eu quase fiquei doido. Eu chamei Deus para abrir. E não foi só uma vez, não, meu Deus, foi muito cabeça dura. Eu penso num negócio desse. Irmão, eu fiquei tão bravo com Deus. Quem sou eu, misericórdia? É porque Deus é misericordioso, irmão. Senão eu estava morto, tem muitas vezes. Deus tinha me matado muitas vezes. Aí, nessa prova que eu estou falando, irmão, eu fiquei bravo demais. E falei: não é possível, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas. Só tem que me abençoar. Na igreja, lá nos enviaram me ensinar: se você é fiel, você tem que falar para Deus, você tem que me abençoar. E eu falei: Deus, está aqui, filho, eu estou falando, você tem que me abençoar. Você pensa que eu estou brincando, é verdade. Imagina se eu chegar aqui para irmão, e Deus não me matou, não sei porquê. Porque eu queria que eu estivesse aqui na frente de vocês para falar aí, para contar essa história lá, né? Então, querido, e eu brigando com Deus, aí à noite eu dormi, irmão. A gente morava na casa, assim, era um bairro muito bonito, tinha muito verde, né? E muito legal. E aí eu estava dormindo, queridos, né? Eu acho que eu não me lembro, assim, foi tantas coisas, eu não lembro se foi de manhã, ou se foi à noite. E aí, queridos, começou um monte de pássaro cantar. De manhã, mas era muito pássaro cantando, muito mais do que o normal. Aí eu estava deitado na cama, de repente, Jesus apareceu assim, na cama, só o rosto dele. E foi quando eu briguei com Jesus. E eu lá assim, e o rosto dele lá. As pessoas falam: não, a gente não pode ver o rosto de Jesus. Uai, eu queria. Os apóstolos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, viram o rosto dele. Mais 500 pessoas viram Jesus. Ué, por que não pode ver o rosto dele? Ele se apresentou, talvez, na glória, na plenitude da glória, não. Mas ele se apresentou que é rosto de homem assim, e ficou em cima da minha cama me olhando assim. A cara meio brava, mas tranquilo. Sabe o que ele falou? Nada. Ficou só me olhando, irmão. Aí eu acordei assim, assustado, depois levantei, não sei, assustado, né? Não falou nada. Ele chegou assim: você não sabe de nada, coitado, inocente, não sabe de nada, inocente. Então é um processo, irmão. É necessário nós caminharmos aqui. Aí, queridos, e nós
E Jesus nos segurou, porque senão a gente desvia, irmão. A gente não suporta, a gente se afasta. Porque me ensinaram só chegar daqui. Eu só sabia aqui. E aqui ele estava tratando comigo ainda. Né? E ele me deu o dom da fé. E o dom da fé, você tem que sofrer mais ainda. Abraão tinha o dom da fé. Você vai nessa Abraão, nós mudamos 17 vezes, querido. 5 estados. Isso é o dom da fé, e vai num lugar, e vai no outro. Pensa os meninos, lá em casa os povos era só assobiar, que fazia carreirinha e já entrava no caminhão. 17 vezes, entendeu? Deus estava trabalhando. Deus trabalha na sua vida, querido. Deus está trabalhando na tua vida. Sabe esse problema que você está vivendo? Se você está fora da igreja, Deus está falando assim: vem para a igreja, meu filho. Vem para a minha presença. Vem para a minha presença. Vem para a minha presença. E se você está para aqui, irmão, está fazendo a obra de Deus aqui. Vamos levar envelope. Vamos, hoje eu vou levantar um envelope. Ninguém vai dar 100 mil reais cada um aqui mais rápido. Né? A igreja lá fala assim, né? Irmão, né? Então, querido, veja bem. Então, Deus está trabalhando. Aí, irmãos, e Deus segurou a gente pelas mãos. Aí eu tinha uma época, o carro do ano era Blazer. Era uma Blazer. E o carro do ano que eu tinha era Blazer, né? Eu acho que só tinha um ano. E eu andava de Blazer, minha corrente focada preta, andando de Blazer, né? Aí perdi tudo, Deus tirou tudo. Aí a gente tinha uma caravana velha, aí ficamos só com a caravana velha. Mas pensa numa caravana velha, já era velha naquela época, né? Hoje é que faz. E aí nós ficamos, a Cláudia dirigia, né? Aí a Cláudia pegava a caravana morrendo de vergonha e saía, que a gente tinha que fazer como e parava do outro lado da cidade, acho que para ninguém ver, né? Aí, irmão, e eu, né? Todo mitidão que era antes, agora, estou lá na caravana, né? A caravana que eu batia, mas não era assim. Entendeu, querido? São as provas, irmão. Aí, querido, nós estamos lá, na nossa casa, lá, né? O Vitor já era nascido, o Henrique, a Cláudia engravidou o Henrique depois. Aí nós estamos lá, irmão. Aí você vai ver, se você perseverar na fé, a bênção vai chegar na tua casa, no teu lar. No domingo, irmão, nós estamos lá, né? Só de boa sim, porque não tinha nada para fazer, ele trabalhava de semana, trabalhava de domingo, trabalhava de mil. Né? Aí nós estamos lá em casa, não é? Aí uns 6 meses atrás eu tinha levado um orçamento, uma usina de açúcar e álcool que tinha lá. Baixa na minha porta, domingo, o gerente da usina, bateu lá, falei, que ficou com medo, gente, eu tenho que estudar de identificação das pessoas, meu irmão. Se eu encontrar você na rua, não cumprimentar, você fala, ô pastor, é defeito de fabricação. Aí, irmão, chegou, ele falou assim, ó, sabe aquele serviço com papel na mão que você fez orçamento 6 meses atrás? Você começa amanhã. Ô, glória! Irmãos, começa amanhã. Irmão, eu trabalhei tinha trabalhado aí uns 15 anos antes sim, irmão. Eu nunca tinha trabalhado para mexer em telhado da usina. Eu nunca tinha trabalhado na usina. E os telhados lá eram 15 metros de altura, 36 metros de altura, irmão. E eu morro de medo de altura. Ó, Jesus abriu ainda, eu tinha a fé, eu perseverei um pouco na fé, a bênção veio, só que agora não era naquilo que eu conhecia, não era naquilo que eu dominava, não, irmão. É isso, por quê? Para chegar aqui, queridos, nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus. Aí eu vou votar no prefeito fulano, porque vai arrumar um emprego para mim. Ah, irmão, você está aqui, ó. Quer arrumar um emprego para você, Jesus. Ele pode usar o prefeito, ele pode usar um empresário, uma empresa, ele pode usar qualquer um, pode usar um pastor. Ele pode usar, mas quem te dá emprego é Jesus, querido. Aí, irmão, eu fiquei desorientado, saí correndo lá para trás com os irmãos, para arrumar umas pessoas que tinham coragem de subir na altura, e eu arrumei mais 3 irmãos que tinham coragem, 2 estavam desviados, e nós pegamos, você trabalhou no telhado, levamos para lá, e nós fomos, era só trocar a telha, só reformar umas telhas lá, irmão, e era alto, irmão. 15 metros de altura para mim era bem alto demais. E Deus nos abençoou. Nós começamos ali, né? Esses 2 irmãos estavam desviados, ficou com a gente, voltou para Jesus logo em seguida, até logo depois. Muita bênção. 2
irmãos que foram trabalhar com a gente depois, hoje, são pastores da Assembleia de Deus, né? São homens muito abençoados, querido. E aí a gente começou com nós 3, né? Uns 2 anos depois, nós éramos 30 funcionários. Oh, glória! 30 pessoas, irmão. Esse Deus, querido, mas tem que passar pelo processo. E aqui tem que agir a fé, irmão. Aí eu fiquei cheio de fé. Oh, glória! Agora eu vi Jesus abençoando, e eu andava para lá, oh, glória! E orava com autoridade, e fazia, irmão, assim que nós somos. E Deus sabe, você aí está meio caidão, mas que Deus vai te abençoar para aumentar a sua fé. A fé vem dele. Não é sua, não é minha. A fé vem de Deus. A porção de fé é Ele que dá. A fé para salvação é Ele que dá. Ele vai acrescentando a fé. Os discípulos estavam lá. Ele falou, homens de pequena fé. Eles oraram, Senhor, acrescenta-nos a fé. É isso, querido. E a fé vai sendo aumentada. E agora eu orava com autoridade. Agora, irmão, eu estava para lá e para cá. Eu estava feliz. A Cláudia estava feliz, né? E nós íamos passear em tudo. Oh, glória, irmão. Há um tempo para todas as coisas, querido. Mas ainda, querido, ainda, meu amado, não é aqui. Então, amados, aqui a gente experimentou grandes bênçãos. Deus usou com muita autoridade. A fé foi aumentando. As revelações de Deus que a gente recebeu logo aqui, os dons de revelações, e Deus foi aumentando a nossa fé, e Deus falava conosco, e Deus aqui nesse lugar, nesse tempo, Deus fez uma coisa incrível. A cidade que a gente morava, Teodoro Sampaio, querido, era uma cidade que dependia, foi feita uma barragem, dependia, toda a cidade de 20 mil habitantes, dependia dessa barragem, e essa barragem encerrou depois de muitos anos. Então a cidade, do dia para a noite, querido, desemprego, foi embora o negócio da barragem, e não ficou nada, irmão, só a usina que estava lá. E eu estava na usina. Deus permitiu que praticamente toda a igreja que eu estava congregando, igreja grande, entrou no prova financeira. E eu só benção, oh glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o Senhor começa a falar, esse irmão está fazendo alguma coisa, alguma trabalha, já está vendendo droga, não sei, ainda está fazendo alguma coisa errada, né? Irmãos, é a bênção demais. E Deus nos usava para abençoar a igreja. E Deus começou a me ensinar aqui alguns segredos, meus queridos, para ser abençoado. Quando a gente estava no início lá, quando a gente já estava fazendo o serviço, já estava na batalha lá, e Deus moveu meu coração. E, irmãos, teve um dia que eu cheguei em casa, isso a Cláudia nunca vai esquecer, o Vitor também, eu tenho certeza que era pequenininho. Eu cheguei em casa com 7 mil reais, irmão. Era dinheiro demais. O salário mínimo era 200, 10, 20, 30, 35 salário mínimo. Seria como fosse 35, 40 mil reais hoje. Eu cheguei a Cláudia e eu recebi tudo em dinheiro, irmão. 7 mil reais. Era dinheiro demais da conta, irmão, para nós. Aí pegamos aquele, recebi tudo em dinheiro, a usina pagava em dinheiro. A Cláudia estava na cama com o Henrique, com o Vitor. Eu cheguei e joguei o dinheiro em cima deles assim. E aí a gente pegava o dinheiro e jogava assim. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmão. Glória, irmão. Como é que Deus nos ensinou, né? Será que eu conto para vocês? Será que eu não conto? Será que vocês querem aprender? Isso? Não é disso que eu estou falando. Vocês querem aprender? Não, acho que não quero. Vamos mudar. Estou à vontade. Aí Deus moveu o meu coração, querido, aqui. E Deus me disse assim: tinha um pastor que me discipulava. Não era um pastor, até pastor presidente, era um outro pastor que me discipulava. E ele era um missionário. Ele vivia da obra de Deus. Deus falou assim: oferta para ele. Ele que me ensinou, ele que me ensinava, né? Até aqui, daqui, ele que me ensinou, né? Ele que me discipulou. Deus falou: oferta para ele. Eu assim, o aluguel dele era um salário mínimo, 200 reais na época. Aí nós falamos assim, aí começamos a orar, Deus falou comigo, Deus falou com a Cláudia, e a gente sem graça: como é que eu vou dar para ele 200 reais, irmão? Um negócio esquisito, né? Como é que eu vou dar assim, né? E esquisito eu também estava meio em dúvida, né? Aí se eu ia dar ou não. Aí nós oramos e tudo, né? Aí Deus colocou: não, você vai pagar o aluguel para ele. Aí nós passamos no banco, a gente ia depositar dinheiro, nós recebíamos. Aí nós passamos no banco, e eu peguei, a Cláudia falou: tira mais dinheiro, nós vamos fazer compra. Agora eu conto outras coisas para vocês. Aí eu peguei, eu acho que eu tirei, sei lá, uns 800 reais, botei no bolso.
Botei no bolso, né? Aí botei no bolso e passamos na casa dele, a gente sem graça, não sabia como ele ia falar para ele que Deus mandou abençoar, a gente nunca tinha feito isso, meio muito sem graça, né? Aí eu falei, pastor, Deus mandou nós abençoar o senhor. Ele falou assim, glória a Deus, ele estava precisando, irmão. E Deus falou que era me pagar o aluguel do senhor. Mas é um mês, não, viu, irmão? É todo mês, viu? É um mês, é todo mês. Aí a esposa dele olhava para ele, olhava para o outro, tinha uma criancinha, um menino, da idade do Henrique, né? Da idade do Henrique. Aí, glória a Deus, né? Aí, irmão, quando eu saí, pegando o dinheiro no banco, a Cláudia falou assim, separa os R$200 do pastor, no bolso, o resto, no outro bolso. Eu falei, não, mas na hora eu separo. Coitado. Aí, irmão, quando eu cheguei lá, irmão, na hora de dar o dinheiro, quando eu fiquei a mão no bolso, o dinheiro grudou, irmão. O dinheiro não separava, irmão. Eu puxava o dinheiro estava grudado. E Deus falou assim, dá tudo. Eu falei, misericórdia. Mas não é possível. Aí, irmão, eu entreguei aquele. Era só nota, não sei o que, esse nota de 100, entreguei tudo para ele. A Cláudia ficou olhando assim, né? Sem entender nada. Mas Deus já botou no coração dela. Quando o pastor pegou aquele muito velho de dinheiro lá, né? 4 salários, ele ficou doido, irmão. Porque não tinha nada, irmão. Ele estava vivendo pela fé, a igreja não estava abençoando ele, né? Acho que a igreja dava uma cesta lá, não lembro direito. E nós abençoamos. Irmão, pensa que a partir daí, o tanto de Deus começou a me abençoar. E Deus tinha colocado até para dar um salário todo mês, para pagar para ele o aluguel, o salário. Aí, irmão, eu falei, gente, olha, se eu dei para ele, tudo bem que eu dei 800, não sei para me pagar, dei para ele 200, eu ofertei para ele 200, as bênçãos aumentaram, e aí começou a aumentar a quantidade de serviço, porque tinha um serviço lá, irmão, eu não sei se foi tanto serviço, uns 70, uns 50, uns 30, não sei, foi tanta bênção, né? Eu falei, eu peguei e puf, eu vou aumentar, aí eu aumentei para 400. Aí Deus aumentava a minha bênção. Eu falei, gente, isso aí funciona. Eu falei, Deus, eu vou aumentar para 600. Aí eu aumentei para 600. E Deus aumentou a minha bênção. E eu aumentei para 800, irmão. E nós ficamos aí um tempão. Não sei se mais de um ano e meio. Abençoando. Todo, irmão, é todo mês. Quero que você entenda, é todo mês. R$800 naquela época. 4 salários mínimos. E ainda, o filho dele, no outro ano, né? No outro ano, o filho dele queria fazer, estava estudando, né? Deus falou assim, paga escola particular para ele, além de dar os 4 salários, eu ainda paguei escola particular para o filho dele. Eles ficaram no leite por mais uns 6 meses, depois foram embora, e então eles perderam de trabalho, eu ainda paguei. Irmãos, e Deus é só me abençoando. Então aqui a gente aprendeu a viver com fé, né? Aqui a gente aprendeu a ter experiência, não só nessa área material, irmão. A gente orava e as pessoas eram curadas. A gente repetia o diabo, né? E o diabo caía por terra. Era um demoninho, né? Esse demoninho bom, mas caía por terra. Por aqui, quando você está passando pela experiência, querido, Deus vai te dar autoridade. Aleluia. Só que aqui você já sabe lidar, né? Você não vai repreender o demônio de qualquer forma, né? E quando aqui você acha, não, se parecer o demônio, eu vou falar, está em nome de Jesus, e ele vai fazer igual aqueles caras fez lá, né? O demônio fez com aqueles caras lá, que deu uns tapas na cara dele e falou assim, Paulo eu conheço, mas você não sei quem ele tem o braço nele, né? Então, querido, aqui você aprende que você só vai atrás de demônio, você não vai atrás de demônio, ele tem que vir atrás de você, para você lascar com a vida dele, né? E você aprende, querido, que você fala, Espírito Santo, posso ir para cima desse demônio, o senhor está comigo, se Deus estiver com você, você vai, cheio de autoridade, se não tiver, casca fora, viu, irmão? Porque senão Deus fala, eu falei para você ir, né? Aqui você vai aprender, né? Aqui você está aumentando a tua fé, e Deus vai acrescentando a sua fé, através de bênçãos e provas, bênçãos e provas, bênçãos e provas. Aleluia. Aí você vai chegar aqui, queridos. Irmãos, agora um problema. O mais difícil para nós, queridos, é quando nós vamos mudar de fase. Quando nós vamos passar aqui, a gente bate o pé, eu quero coisa com uma menina fé. Não, pastor, não, fé não, vou falar, negócio de falar, de tomar posse, não, negócio de não, falar para enfermidade. Você viu o pastor orando, sai enfermidade em nome de Jesus. Fala, misericórdia, o pastor não está bem não, né? É porque você ainda é menininho na fé,
né? Você ainda é menino na fé. Você não sabe que Deus já te deu autoridade. Jesus chegou perto daquela figueira, né? Todo mundo conhece a história? Ele chegou na figueira e falou assim: figueira, figueirinha, você vai sair, vai secar ou não? Foi assim? Foi assim? Seca. Irmãos, a autoridade que Deus nos dá. Enfermidade. Irmão, lá na cruz Jesus já levou as enfermidades. Usa de autoridade. Mas então tem que pedir. Jesus, você podia curar a minha enfermidade? Pode pedir, irmão. Não é pecado de guerra, você não vai pedir. Mas quando você chega aqui e fala assim, e aqui principalmente, você já sabe que Deus já não deu essa autoridade. Se ele curar, bem. Se não curar, bem. Mas você diz para a enfermidade: sai em nome do Senhor Jesus. Você não tem autoridade sobre esse corpo. Vamos mudar, queridos? Então nós vamos ter aqui, isso aqui. E aqui, querido, é o terceiro lugar, né? O Santo dos Santos. Irmãos, naqueles outros dois lugares, por exemplo, né? Quando chega aqui, você olha o que tem aqui, né? Na Arca da Aliança. A Arca da Aliança, você sabe, né? Aqui está a Arca da Aliança, aqui que era o local da presença de Deus. Deus vinha aqui e falava com os sumos sacerdotes. Hoje Deus vem, né? Aqui nós podemos encontrar a presença de Deus. E aqui era vamos dizer assim, a tampa dessa arca, né? Chama propiciatório. Aqui significa que o sacrifício de Cristo foi aceito, né? Mas também para nós, você já passou pelas fases, é como se estivesse dizendo assim: você já foi aprovado aqui, agora você tem alguns direitos, né? Aqui é as leis, né? A tábua que Deus deu a lei para Moisés. E agora nós lemos ali em Hebreus 10 que agora a lei está escrita em nosso coração. Então aqui Deus faz revelação da palavra. Agora aqui não é só decorar a palavra. Você já estudou muita palavra, você aprendeu da palavra, mas aqui agora Deus já te revela a palavra profundamente. Deus te mostra as estratégias, Deus te revela coisas. Gente, você fala assim, por exemplo, irmãos, eu olhei aqui, pega aquela segunda figura que o Fernando falou lá atrás. Mais. Aí, eu olhei aqui, toda a vida eu vi essa figura aqui. Nunca percebi uma coisa. Estava conversando com Moisés ontem. Foi Moisés. Aqui também na mesa dos pães. Aqui o altar de incenso. Aqui está o candelabro. Aqui está a Arca da Aliança, né? Aqui está o sacerdote aqui. Está o sacerdote aqui. Ô, irmão, onde está a cadeira ali? Os caras vão sentar. Hein? Irmão, estava na nossa cara, eu nunca tinha visto, irmão. Não tem cadeira, irmão. Não tem cadeira. Vocês estão vendo que não tem cadeira? Por que não tem cadeira? A revelação. Pode voltar lá no nosso estado. Irmãos, porque, queridos, só em Cristo há descanso. Aleluia. Agora, querido, nessa terceira fase, irmãos, a Bíblia, Romanos 5,17, vê lá, por favor. Romanos 5, versículo 17. Aleluia. Aqui, queridos, é por isso que nós temos pregado aqui. Que você venha rápido, saia, para que você tome posse, você tome autoridade e Deus vai te limpando. Olha só, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, né? Então Adão transgrediu e pecou, então por causa disso veio a morte sobre nós. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Homem, viu?
Agora você já entende, nesta fase, querido, você já entende que você vai estar sentado nos locais celestiais. Acho que é Efésios 2,6. Vê para nós aí. Vê se é isso. Efésios 2,6. Efésios 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais com Cristo. Agora você não vai operar mais neste mundo, no mundo físico. Você agora está reinando com Cristo. Aonde? Lá nas regiões celestiais, querido. A igreja está sentada lá. A porta, o véu se rompeu. Nós temos acesso. Agora nós vamos estar lá nas regiões celestiais, reinando com Cristo. Aleluia. Agora você tem autoridade. Agora você sabe que pode tomar posse. Agora você sabe a hora de pedir. Agora você sabe a hora de requerer. Agora você sabe a hora de exigir. Satanás vai aparecer perto de você. Você vai falar assim: capetinha, por gentileza, sabe que você podia dar licença aí do corpo dessa pessoa? Você acha que ele vai sair, irmão? Vai rir na tua cara. Aí agora, querido, você está cheio do Espírito Santo. Agora você está cheio de autoridade. O diabo se manifesta. Você vai olhar para ele: saia em nome de Jesus. Só com um grito já assustou, já saiu, né? Ainda mais que eu for o nome de Jesus, acabou de resolver. Agora você tem autoridade, querido. Agora você sabe que nós reinamos com Cristo em vida. Não é depois da morte. Nós já começamos a reinar agora. Então tome posse das promessas de Deus. Não fique parado, irmão. Mude de vida. Deus quer te abençoar. Deus quer te usar. Essa cidade precisa de testemunho. Essa cidade precisa de exemplo. De pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas com autoridade para pregar, para anunciar o Evangelho. Oh, glória! Eu brinquei quando eu cheguei aqui, Deus nos instruindo. Tudo é instrução de Deus. Tudo vem de Deus, irmão. Vamos lá naquela figura de novo lá. A última, né? Penúltima, na verdade. Onde nós estamos lá? Última. Penúltima, né? Volta. Aí, aqui. Então aqui, queridos, olha só. O cajado aqui, essa vara é a vara de Arão. Então vamos brigar, porque vem aqui é sacerdote. E a vara de Arão que prosperou, você está aqui. Olha só, a palavra é Deus, não é você que decora. Você estuda, mas é Deus que coloca no seu coração e te revela. Aqui não é o homem que põe você, que escolhe como sacerdote. É Deus que te escolhe, é Deus que te levanta, é Deus que te usa. E aqui está o maná, queridos. Aqui está o maná, né? Dentro desse vaso aqui está o maná. Ou seja, tudo aqui, querido, tudo aqui não são vem de Deus. É do Santo dos Santos, do Santíssimo. Tudo vem do Senhor. Você sabe que você não é nada. Aqui você não olha no espelho mais. Você vira o espelho das pessoas para abençoar a vida das pessoas. E Deus cuida de você. E Deus cuida da sua família. Vamos usar a autoridade, querido. Vamos reinar com Cristo. Vamos reinar. Eu brinquei quando eu cheguei aqui. Falei: agora Paulo tem dois prefeitos. Tem o Daniel, que é o prefeito do mundo físico. E agora tem outro, né? Que somos nós, a igreja de Cristo. Só que nós não reinamos no mundo físico só. Nós reinamos no mundo espiritual. Mas a oração do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade aqui na terra. Esse como quer dizer do mesmo jeito que é feito lá no céu. Ou seja, você sabe que as bênçãos aqui da terra vêm do céu. Você sabe que se você assentar nas regiões celestiais, Efésios 6,12 diz que nós não temos que lutar contra as carnes, nós temos que lutar contra os principados, os potestades. Coloca aí, Efésios 6,12, por favor. Onde nós vencemos esses demônios? Aquelas tentações que eu falei com vocês lá. Onde nós vencemos aquelas tentações? Aonde nós resistimos? Onde nós não caímos? Porque na carne você não aguenta.
Ó, a nossa luta não é contra os seres humanos, outra tradução diz contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, né? Contra os dominadores deste mundo. Está falando dos demônios, principado, potestade. Outra tradução diz principado. Põe no ACF, por favor. ACF. Olha aqui. Contra os principados, que é os demônios de alto grau. Contra as potestades, que é os demônios um pouco inferior. Contra os príncipes das trevas deste século, né? E contra as hostes espirituais, que é os demônios mais embaixo, né? Os líderes, as lideranças de demônio, né? Aonde? Até para vencer os demônios, você quer sentar lá, querido. É lá que nós vencemos. Aqui embaixo você fala, sai em nome de Jesus. Quando eu sou que tinha, que não está nessa lista, não, ele sai. Mas as potestades, os principados, querido, se você não sentar lá nos lugares celestiais, você não consegue vencer. Quantas igrejas abrem e fecham? Quantas igrejas começam e não crescem? Porque está lutando embaixo, porque não assentou ainda nos lugares celestiais. Quando você se assentar nos lugares celestiais, aleluia, você agora tem discernimento, agora você tem entendimento, agora você é usado por Deus, você sabe que tem ir, tomou o território de Satanás. Quando nós chegamos aqui nessa cidade, nós começamos a andar e orar aqui nessa cidade, juntamos um grupo de irmãos e fomos orar, oramos nos altos tudo aqui, oramos no lugar onde é feito macumba, oramos em todo lugar aqui, quase, irmão, para repreender e falar, demônio, agora pertence a Jesus esse território, aleluia. E temos que continuar orando e lutando, amém, queridos?